Olha, os meus primeiros passos na carreira foram cedo, né? Eu tinha 14 para 15 anos de idade e comecei como, na época a gente chamava de office boy, né? Um auxiliar administrativo numa empresa de consultoria. E foi muito legal ter começado na minha empresa de consultoria, porque ele era um negócio prestador de serviço em que, de alguma maneira, eu podia ali tentar exercer um pouco mais do que as tarefas que eram as quais pelas quais eu estava lá, né? Então, eu ia em banco, eu tinha que mandar correspondência. Lembro que eu ia no centro da cidade, os headquarters dos bancos eram no centro de São Paulo. Mas muitas vezes eu conseguia ali naquele momento exercitar tarefas que iam além do que aquelas que me pediam. Por exemplo, em algum momento eu comecei a escrever a carta que ia junto com as correspondências, né, para os principais dos clientes. E ali eu comecei a descobrir o que naquele momento eu entendia como uma vocação, que era exercitar um pouco mais da tal da criatividade, né? E aquilo me levou a acreditar que esse era um potencial que eu teria para exercer na minha carreira, né? Tudo isso fez com que eu, de alguma maneira, entendesse que a publicidade poderia ser uma faculdade e uma profissão, né? Então eu entrei de fato na publicidade. Eu lembro que logo na primeira semana de faculdade eu vi lá um anúncio de um programa de estágio numa agência chamada Almap BBDO. E aí me candidatei e consegui entrar como estagiário. Mas o que me motivou é porque eu achava que eu ia ser um estagiário que ia produzir textos, entrar na área de criação, vamos chamar assim, que era o pouco que eu entendia de uma agência de propaganda. Mas não, a vaga de estágio era uma vaga de atendimento, né? E aí entrei e nunca mais saí. Estou falando aí do ano de 98, algo parecido com isso, ou seja, já faz um bom período. Mas a parte curiosa é o que me motivou a entrar na propaganda não foi necessariamente, ou não foi só isso que fez com que eu me apaixonasse pela profissão, né? Eu acabei, durante a jornada, me apaixonando de fato pelas coisas que eu fui fazendo até hoje, né? Que não necessariamente são só criar uma mensagem, mas tem a ver com lidar com pessoas, com desafios de negócio, lidar com o negócio da agência, o negócio dos clientes, com gestão. Então, muitas vezes a gente acaba entrando numa profissão e exercendo aquilo pelo qual você se apaixonou. E no meu caso foi um pouquinho diferente, né? Eu acabei me apaixonando pela profissão que eu exerço aí há mais de 25 anos, ao longo da jornada. Ao longo desses 25 anos últimos em que eu passei na agência, eu acho que o que a gente faz foi sendo mantido, né? Desde a época do Alex Pericinoto até o Marcelo Serpa e o José Luiz Madeira, que foram sócios que lideraram a agência durante muitos anos, e até a fase mais recente da gestão, que é o que a gente faz, que é entregar um produto criativo que de fato destrave o negócio de um cliente, ou gere crescimento para essa marca, ou desafie um desafio de comunicação, né? Mas o como a gente faz mudou muito, né? Eu diria que tem uma parte fundamental do que a gente faz, ou mais do que fundamental, a coisa mais importante que a gente tem, que são as pessoas, né? A gente continua tendo que reter, atrair os melhores talentos, né? Mas tem duas grandes mudanças no como a gente faz. A primeira é a tecnologia, né? A tecnologia deixou de ser, eu costumo dizer que deixou de ser acessório e passou a ser o chassi da agência, né? Ela está estruturalmente em todas as etapas da agência. E, consequentemente, a gente passou a conseguir entender e a apurar quais são os resultados dessa comunicação, né? Atribuir à comunicação o impacto no negócio e nas marcas dos nossos clientes. Isso fez com que a gente passasse de uma agência puramente criativa, que ela segue sendo, e a gente segue perseguindo isso, para uma agência que, através dessa criatividade, consegue provar o impacto e o resultado no negócio dos clientes, né? E com um acessório fundamental que deixou de ser acessório e passou a ser chassi para toda a operação, que é a tecnologia, com uma grande manutenção da crença de que, embora o chassi da agência seja a tecnologia, o motor da agência segue sendo a criatividade. Olha, para manter a agência performando de uma forma que nos satisfaça e fundamentalmente satisfaça os clientes da agência, né? Tem uma palavra que eu acho que é a palavra mais importante, é uma palavra mágica, que é a cultura, né?
Você sabe que cultura vem do latim colare, que basicamente é cultivar, né? Cultivar no sentido de cuidar, né? E eu acho que a tua pergunta tem a ver com o cultivo. Como é que você vem cultivando junto com essas 800 pessoas? Já passamos de 800, estamos chegando de 850, a cultura da agência, né? Porque a cultura de uma agência, ela diz respeito a como é que a gente faz com que as pessoas que fisicamente entrem aqui ou remotamente, né, elas saibam a que a gente se propõe, né? Qual a proposta de valor de uma agência, como a UMAP, né? Quando você entra aqui na recepção, você olha para cima e você vê ali 14 mil lápis pendurados, né? E aquilo tenta tangibilizar não necessariamente só o fato de a gente fazer um desenho, né, mas de que todos os dias quando a gente entra aqui, a gente entra com uma página em branco, né? A gente tem um desafio na mesa e a partir dessa página em branco a gente precisa criar soluções, né? Sejam elas visuais, audiovisuais, ou sejam elas uma estratégia, uma iniciativa que façam com que a gente perpasse esse desafio de comunicação. Cuidar, que tem a ver com cultura de uma forma íntima, né, desde a origem da palavra, tem a ver com a gente cuidar das pessoas mesmo, né, no sentido de que a gente tem que regar como uma planta e saber que a gente vai ter muito tempo para cultivar aquilo, né, e que isso vai dar frutos, né. Tem uma analogia que outro dia eu li sobre a dermatologia, né. Você vai num médico dermatologista, por exemplo, e aquelas manchas que você tem na pele, elas são o acúmulo de muitos anos, não necessariamente é o sol que você tomou na semana passada, né? E as manchas vão continuar aparecendo, né? Não necessariamente pelo que você vai tomar de sol, mas pelo que você já tomou, né? Então, eu acho que tem uma noção de tempo também, que é da longevidade em que você cultiva essa cultura, vai trazendo frutos, muitos positivos, alguns negativos, na longevidade da relação que a gente consegue cultivar com as pessoas e com os clientes da agência, né? Tem uma coisa muito importante que tem a ver com a cultura da agência, que é você conseguir também reter esses clientes por muitos anos, né? A gente tem um privilégio aqui de ter há muitas décadas muitos dos clientes da casa, né? A Volkswagen é a relação local mais longeva da indústria da propaganda brasileira, né? Você tem até relações 70, 80 anos que são multinacionais, mas a Volkswagen está com a UMAP localmente. Aqui no Brasil, a gente tem um escopo até maior hoje com a América Latina, mas no Brasil há 66 anos, né? E eu posso citar diversos dos clientes, Bradesco Seguros, Boticário, Havaianas, PepsiCo, que estão com a gente há mais de 30 anos, né? Então, quando você consegue reter esses clientes, isso significa que a maneira com que eles pensam, de alguma maneira, tem a ver com a maneira como a gente pensa a comunicação, né? A gente tem crenças que têm uma convergência. A gente não acredita 100% parecido em tudo, né? Mas a gente acredita juntos que a comunicação tem o poder de fazer coisas realmente importantes. Isso impacta a cultura da agência, isso tem a ver com cultivar e com cuidar das pessoas e dos clientes da agência. Olha, decisões difíceis, eu diria que na posição de liderança, a gente toma todos os dias, né? E tomar decisão significa que você vai fazer uma escolha, né? E fazer escolha significa que, de alguma maneira, você vai ter um impacto positivo para um grupo dessa escolha e um impacto negativo, né? É impossível você conseguir tomar decisões e fazer escolhas o tempo todo que façam com que todo mundo fique feliz no final da história, né? Eu poderia citar aqui dezenas e dezenas de decisões que não agradaram a tantas pessoas, como, por exemplo, quando a gente tomou a decisão na pandemia de não ter nenhuma demissão, no momento em que 60% da receita da agência explodiu de uma noite para o dia, né? Então, aí nesse momento a gente não está agradando o acionista, né? Mas eu acho que tem algumas decisões, como, por exemplo, também não trabalhar com contas públicas, né? Ou com política, ou com governo, né? É uma decisão de que, do ponto de vista de P&L da agência, ou até de geração de receita, a gente está abrindo mão de uma boa parte da receita do mercado publicitário, né? Mas até uma mais recente é a política de não trabalhar com bets, né? A gente já teve aqui, e não foi uma vez só, o privilégio de receber uma ligação com um negócio importante de uma bet para trabalhar, né? E quando você toma a decisão de não trabalhar com uma bet, você está abrindo mão de algumas coisas, né? Primeiro, com um volume importante e cada vez mais expressivo de investimento publicitário, né? Depois, de uma agência que quer dialogar com a cultura das pessoas, né? No Brasil, você está na cultura, por exemplo, do futebol,
sem você ter uma bet é cada vez mais difícil, né? Eu tenho filhos e quando a gente vai num jogo de futebol, né? Basicamente 90% das marcas que estão dialogando dentro daquela cultura são bets, né? Então, além de abrir mão de uma cada vez mais expressiva receita, que é muito importante para um negócio, né? A gente abre mão de dialogar com a sociedade num ambiente que é um ambiente, por exemplo, do futebol, né? Em muitos casos, né? Isso é uma escolha que a gente toma sabendo que a gente vai ter, de alguma maneira, um impacto negativo, mas com a crença de que o impacto positivo é bastante maior do que tem impacto negativo. Não só do ponto de vista do que a gente acredita que é uma bet para uma sociedade hoje, mas fundamentalmente porque o que a gente vende para os nossos clientes, né, não é criatividade. A criatividade é como a gente vai atingir os resultados. O que a gente vende é gerar crescimento para o negócio dos clientes, né? E a gente entende que as bets estão gerando o efeito contrário para o crescimento de muitas das indústrias dos nossos clientes, né? E que não deixam nenhum legado, não deixam nenhum impacto positivo. Então esse, por exemplo, é uma decisão super recente e não uma decisão que eu tomo sozinho, eu tomo em conjunto com as lideranças da agência, com os meus sócios, e a gente entende que, de fato, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa e nesse aspecto a gente abre mão de um volume importante de dinheiro e de dialogar com um pedaço importante da cultura em detrimento de seguir as nossas crenças. Bom, quando você pergunta sobre o Festival de Cannes, né, tentando fazer um paralelo com o momento atual, né, a gente tem uma atriz brasileira que acaba de ganhar o Golden Globe, né, o Globo de Ouro. Né? E é muito interessante ver, e eu acho que a analogia a gente pode fazer essa analogia de uma forma quase direta, né? Porque é importante para essa atriz ganhar o Golden Globe, mas é importante para a indústria que ela ganhe, né, do cinema, e é importante para o país, que isso acaba tendo um impacto em cadeia. Né? Voltando para o Festival de Cannes, o Festival de Cannes é o Oscar da publicidade. Né? Então, qualquer leão que você ganha em Cannes, ele tem um efeito cascata, né? Para o profissional ou para os profissionais que tiveram por trás daquela ideia e tudo mais, para a marca, né, e para os anunciantes por trás daquela marca, né, e para a indústria. Né, e para o Brasil tem um modelo super vigoroso na publicidade, né, que faz com que o Brasil, que seja a 9ª ou 10ª economia, a depender do dólar, né, que está cada vez mais difícil a gente conseguir cravar um dólar, 9ª ou 10ª economia do mundo, o Brasil, no último ano, no ano passado, foi a 2ª economia criativa mais premiada no Festival de Cannes, o que significa que há uma desproporcionalidade entre o poder da economia e o poder da economia criativa da publicidade brasileira, né, que muito nos orgulha. Né? Quando a gente, em 2020, foi nomeada a agência da década no Festival de Cannes, a única até hoje, diga-se, só daqui a 5 anos a gente vai ter uma próxima, espero que a gente possa estar brigando de alguma maneira para brigar lá na ponta para manter esse título, né? A gente ficou realmente muito feliz, né? E a gente entendeu que a tecnologia e todo o arcabouço de dados que cada vez mais a gente é capaz de administrar para os nossos clientes são capazes de fazer com que a gente prove a incrementalidade no resultado desses negócios e a eficácia de tudo isso. Então, por tudo isso, quando você pergunta assim, depois de ser a agência da década no Festival de Cannes, aonde vocês miram? Né? A gente mira muitas coisas. A gente mira perseguir a agência da próxima década no Festival de Cannes, mas a gente mira cada vez mais provar para os nossos clientes qual é o resultado que a gente consegue gerar através do trabalho que a gente faz. Né? E por tudo isso, a gente, nos últimos anos, vem sendo a agência número 1, por exemplo, no Prêmio F, né, aqui do Brasil, na América Latina, e no ano passado, a gente foi nomeada a agência mais eficaz do mundo pelo F-Index, né, que é aquela agência que conseguiu impactar mais o resultado dos seus clientes através de uma comunicação criativa. Né? Então, Cannes segue sendo, eu digo, tem sido cada vez mais importante. A gente tem visto cada vez mais anunciantes entendendo o poder de você ter uma chancela como o Festival de Cannes, né? Mas a beleza de fazer o que a gente faz hoje é que a gente consegue provar, né, através da tecnologia e dos dados, qual é o impacto de fato que a gente está conseguindo gerar através da comunicação, e essa é um pouco que a gente tem ambicionado nos últimos anos. A UMAP tem a preocupação com fatores da sociedade como um todo, né, por entender que a publicidade, de maneira geral, ela tem a prerrogativa de gerar impacto positivo na economia. Né? Existem estudos que dizem que a cada R$1, R$1,50 investidos
você gera um valor desproporcional na economia e no PIB, né? Mas mais do que isso, a propaganda ela é responsável por gerar a fotografia do entendimento da sociedade acerca de alguns temas, né? Então, só para citar um exemplo, o exemplo da proporcionalidade do Brasil, né? O Brasil, que é um país, por exemplo, em que 55% das pessoas são autodeclaradas pretas e pardas, né? Na publicidade, durante muitos anos, né? A publicidade retratou o Brasil como praticamente um país de 100% de pessoas brancas, né? Então, a gente tem que primeiro entender que se a gente quer retratar a sociedade, a gente deve ter uma preocupação com a proporcionalidade daquilo que a gente está representando. E mais do que isso, a gente tem que entender que a propaganda ela é absolutamente importante para a geração de vieses, né? Então, se a gente tem um viés que gere nas pessoas a fotografia de que a gente está colocando no imaginário delas, né, uma leitura A ou B ou C para um determinado tema, né, a gente tem que saber que quando a gente acorda todos os dias como publicitários, a gente acorda com um senso de responsabilidade, eu diria, uma camada maior do que das outras profissões, né? Eu não falo isso, eu falo isso para todas as pessoas que entram na agência, né? Para colocar um peso de responsabilidade, ao mesmo tempo é um privilégio, né? Porque a gente tem o privilégio de trabalhar com marcas que são absolutamente fundamentais na cultura de um país, que movem a economia de uma sociedade, né? E que tem o privilégio e a responsabilidade, né, de fazer, colocar na rua um trabalho que vai gerar um viés, que vai gerar um entendimento de que aquilo, de alguma maneira, é um desejo ou é a fotografia de uma sociedade. Então, tem primeiro um viés de negócio por trás disso, né? Ainda falando sobre diversidade e inclusão, a gente entende que diversidade e inclusão, para quem trabalha com criatividade, né, impacta absolutamente de forma positiva, porque quanto mais leituras diferentes a gente tiver acerca do mesmo problema, mais respostas diferentes e mais ricas serão essas respostas, né? No caso do Pacto Global da ONU, a ONU é um conjunto de ações tentando estabelecer métricas e parâmetros para que o mundo ande para frente, mas as empresas entenderam que só o poder governamental não vai levar as sociedades para frente, né? A gente precisa que as empresas deem as mãos e criem um pacto, e é daí que nasceu o Pacto Global da ONU, para que as empresas também se comprometam com políticas que façam com que a gente não tenha, ou tenha cada vez menos questões como o que a gente está vendo agora em Los Angeles, como o que a gente teve no sul do Brasil, né, só para falar do clima, por exemplo, que é um tema absolutamente importante. Então a gente entende que existe um papel de retratação da sociedade no produto da porta para dentro, que a gente coloca, mas também da porta para fora, que a gente coloca, mas também da porta para dentro, né? É fundamental que a gente assuma compromissos públicos e que a gente consiga perseguir esses compromissos públicos, e é dessa maneira que o Pacto Global da ONU me colocou como uma liderança com impacto, e eu fiz alguns statements públicos e a gente tem perseguido e conseguindo atingir, porque a gente entende que o problema, por exemplo, do aquecimento global, né, é o problema que está na mesa de todas as empresas. Não está na minha, na sua, da marca A, B ou C, né? Eu tenho 2 filhos, a gente tem que gerar uma sociedade que consiga ter um progresso nas próximas décadas, né? E para isso é importante que as empresas atuem não só responsabilizando os governos, mas que as empresas também coloquem sob seus ombros algumas responsabilidades. Olha, a inteligência artificial na publicidade, ela é uma realidade. Se tivesse que tentar dividir em 3 pedaços, né? Eu vejo a AI generativa mais atuante no que a gente chama de criação e produção de peças, né? Só para citar um exemplo que já ficou no passado, mas a gente, por exemplo, colocou a Elis Regina cantando com a sua filha, e aquilo só foi possível através de inteligência artificial, né? Senão a Elis Regina nunca ia cantar ao lado da sua filha dentro de uma Kombi antiga e uma nova para fazer uma relação num trabalho que a gente fez de 70 anos da Volkswagen no Brasil, né? A velocidade disso é muito grande, né? Então a gente vê para a produção AI de uma forma muito atuante, né? E para a criação a gente consegue ver que os profissionais de criação hoje têm uma grande dupla, né? Que é a tecnologia e é a inteligência artificial, que pode duplar para que esse criativo faça uma curadoria, né? E consiga tirar da frente dele coisas mais burocráticas, né, que a tecnologia é capaz de fazer. Só para citar um exemplo, a gente antes tinha uma ideia para apresentar para um cliente, a gente tem um estúdio fotográfico aqui, em que eu precisava ter
vamos supor que eu pensei num anúncio, né, com um CEO de uma agência sentado numa poltrona falando, né, hoje a gente pode pedir para a inteligência artificial, ela gera em alguns segundos essa imagem para a gente. Antes a gente tinha que fazer uma foto, chamar o modelo, fazer com que aquilo acontecesse. Então, tempo e investimento daquilo ficaria muito mais lento e mais, não só demorado, quanto mais custoso também, né? Tem uma segunda camada, que é uma camada de dados mesmo, que é uma camada para tomada de decisão, né? E que a gente também já tem a inteligência artificial muito atuante. No nosso caso, a gente tem o Omni, que é uma plataforma da Omnicom de planejamento e estratégia de mídia, onde a gente tem uma série de algoritmos trabalhando para que a gente tenha um investimento em mídia mais eficiente e também mais eficaz, né? E uma terceira camada da porta para dentro, que é como é que a gente gera aí sim mais eficiência na nossa operação, né? Essa ainda é um pouco mais desafiadora, né? Eu não tenho visto a gente conseguir fazer com que a inteligência artificial absorva parte das demandas ou das tarefas dos profissionais de comunicação, mas isso potencialmente, como em muitas das indústrias, deve acontecer em algum momento, né? Mas a gente, para as partes de criação e produção e de tomada de decisão para dados, a gente vê isso já hoje de uma forma muito atuante e cada vez mais, né? Eu acho que isso, em alguns meses, a gente vai ter algumas já, até o final do ano, algumas evoluções que são bastante importantes e impactantes, fundamentalmente para a tomada de decisão. Hoje, por exemplo, a gente consegue, para um anunciante como uma companhia aérea que a gente tem aqui, entender a partir da leitura de dados e que a inteligência artificial nos traga uma recomendação, né, de um trecho, por exemplo, de uma viagem de uma companhia aérea, em que potencialmente ela pode aumentar o seu ticket versus outro trecho, porque existe uma geração de demanda para a compra daquela passagem maior do que outra, né? Então isso é inteligência artificial já atuante e já dando sinais quase que de recomendações mesmo a partir da leitura de dados. Olha, dados é absolutamente fundamental para a personalização de uma comunicação, né? Na verdade, não existe personalização em comunicação sem dados. Você só consegue ter uma comunicação personalizada, segmentada, né, se você tiver uma leitura de dados, né? E antes de você fazer a segmentação ou a personalização de uma comunicação, você faz de uma audiência, né? Você consegue personalizar e segmentar uma audiência e a partir daí você gerar uma comunicação que seja personalizada, segmentada. Aliás, vocês da revista já sabem há muito tempo isso, vocês conhecem o tema de CRM há bastante tempo e a partir daí é que vocês nasceram e a tecnologia acabou surfando essa onda de uma forma muito, muito importante. A gente tem um entendimento de que a gente ter a organização dos dados de uma forma bem estruturada é vital, né? É por isso, inclusive, que a gente tem uma área de dados aqui na agência com mais de 100 pessoas, né? Justamente para criar data lakes super estruturados, para gerar insights e para gerar aprendizados para boas tomadas de decisão. Não só do ponto de vista de investimento em mídia, como também do ponto de vista de como é que a gente vai gerar insights para a nossa comunicação, né? Então, agora, vai ser cada vez mais visível que a inteligência artificial vai começar a ajudar a ler dados também, né? Então, hoje a gente tem os dados muito bem estruturados, mas a gente ainda não tem a AI tão atuante do ponto de vista de geração de insight. E a gente vai começar a ter, né? O que faz com que a gente entenda que o papel de um profissional de comunicação, né, ele vai ser cada vez mais de um curador de tomada de decisão, né? Então, a gente vai ter as ferramentas e AI nos dando inputs e nos dando informações, quase que sugestões já, para que a gente tome a decisão que seja mais adequada, não só do ponto de vista do nosso desafio, mas também do timing que a gente quer usar, né? Muitas vezes a gente tem um desafio e a gente quer dar uma resposta, mas esse não é o timing mais adequado, né? Então, o cruzamento de um arcabouço de dados, ou um data lake bem fundamentado, bem estruturado, com a potência de destravar desafios da inteligência artificial e com o que a gente entende que é a coisa mais importante que a gente tem, que são as habilidades humanas, né? Essa combinação, essa tríade vai fazer com que a gente consiga evoluir a comunicação das marcas cada vez mais. Por tudo isso, a gente tem não só uma área de dados estruturada aqui, como também uma área de MarTech, né, que trabalha basicamente em 3 camadas de desenvolvimento, em 3 camadas de dados. Uma primeira que são os grandes dados das grandes corporações, como por exemplo Google e Meta, né? E só para
citar, o Google acaba de nomear no Brasil a UMAP como a agência com maior índice de maturidade digital do país, o que significa que nosso time de dados, nosso time de MarTech e mídia tem trabalhado para que a gente consiga ser um preference partner desse player que é o Google e Meta e os principais chassis estruturais da comunicação de tecnologia. Existe uma segunda camada que são players menores. A gente está, por exemplo, investindo em uma empresa agora que basicamente tenta fazer o cruzamento entre, por exemplo, Google Maps e Waze com loja física. Então, como é que a gente atribui o last click nessas plataformas a o que de fato gerou demanda ou gerou conversão numa loja física, né? Então, são empresas de uma média camada, vamos chamar assim. E depois tem uma terceira camada que é desenvolvimento interno. Então, a gente tem um time que desenvolve algoritmo. A gente tem uma série de algoritmos proprietários, né? Então, toda a parte de dados e tecnologia, a gente trabalha basicamente olhando essas três grandes camadas para a parte de MarTech, dados e mídia. E depois tem um terceiro componente aí, eu falei de dados, falei de MarTech, que é o que a gente acabou de lançar, que é um Lab de Humanidades, que a gente está chamando, né? Que é basicamente para chegar onde o algoritmo não chega, né? Que é a partir do entendimento de algumas capacidades que só os seres humanos são capazes de gerar, né? Como, por exemplo, humildade, para a gente entender que a gente precisa aprender, como, por exemplo, coragem, que é para onde a gente pode apostar, ou como, por exemplo, uma capacidade super difundida no Brasil, uma das grandes jabuticabas brasileiras, que é a empatia, né? Então, a máquina não tem empatia, máquina não tem ética, máquina não tem o que eu costumo dizer, que é eficácia, né? A máquina está aí para nos deixar mais eficientes, mas as habilidades humanas vão fazer a gente ser mais eficaz, né? Tem uma frase que não é minha, mas eu adoro, né? Que costuma dizer que eficiência é fazer certo as coisas. E eficácia é fazer as coisas certas, né? Então, o cruzamento entre fazer certo as coisas com fazer as coisas certas é que vai nos levar para frente. Então, sobre o anúncio da Meta recente, né? Eu acho que existem uma série de questões envolvidas, né? Mas tem uma coisa que é fundamental, independente de ser a Meta ou qualquer outro player que vai tomar a decisão, que é o brand safety, né? A gente entende aqui na agência que uma comunicação sem brand safety não é recomendável, né? Então, a gente vai ter que entender uma série de desdobramentos, como isso vai ser feito, né? Esse anúncio foi feito fundamentalmente e prioritariamente hoje apenas para o mercado americano, né? Então, isso ainda vai ter rollouts, potenciais rollouts para outros mercados, como o Brasil. Isso não está certo ainda se vai chegar no Brasil ou não, né? A gente tem o X, por exemplo, que é o antigo Twitter, que já rolloutou globalmente, né? A Meta ainda não se pronunciou sobre isso, né? Então, sobre o anúncio da Meta, a gente vai ter que entender qual vai ser o desdobramento disso, quais serão os mercados e qual o impacto disso, né? Mas independente de Meta, X ou qualquer player, né? O que a gente entende que é fundamental é você ter brand safety, que é você basicamente colocar a tua marca num ambiente que seja seguro, né? Contra fake news, contra distorção e contra uma mensagem que seja desfavorável para a tua marca, né? A gente trabalha com meses de curadoria, com diversas instâncias de aprovação, para que o anunciante tenha segurança de colocar no ar uma comunicação, né? Só que tão importante quanto você colocar no ar uma comunicação da tua marca é ao lado do que essa marca vai ser colocada, né? Com que segurança essa marca vai ser colocada, né? Então isso é um desafio bastante importante que a gente vai ter que acompanhar de perto para entender quais vão ser os próximos passos. Olha, conselhos para jovens profissionais que estão começando na publicidade, né? Primeiro, eu acho que tem uma coisa que é você entender que é possível você se apaixonar pelo que você faz ao longo da jornada, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai escolher o que a gente vai fazer, e a gente escolhe muito cedo, muitas vezes, né? A gente escolhe aquilo que a gente sabe que a gente gosta, né? Ou aquilo que a gente sabe que a gente faz bem, ou aquilo que a gente é apaixonado por um determinado tema, né? Então, eu jogo muito bem futebol, ou eu gosto muito de futebol, eu vou trabalhar com futebol, né? Mas eu posso atestar que eu fui desenvolvendo a minha paixão pelo meu ofício, né, ao longo da jornada,
né? Então isso eu acho que é uma dica que eu considero valiosa, né, para quem está começando, né? É possível e é muito legal você se apaixonar por uma história que você não necessariamente acha que daquele começo vai te levar para algum lugar, ou muitas vezes você começa numa profissão por um side door, né, por uma porta diferente, como foi o meu caso, e acaba se envolvendo com outras portas, abrindo outras portas e entendendo que você pode fazer muito bem, né? E aí não é só o profissional de propaganda, né? O profissional de propaganda, sim, ele precisa ter a curiosidade, né? Então, a gente lida com comportamento, né? Por mais que a inteligência artificial vá mastigar os dados e nos dar tendências cada vez de uma forma mais fácil, né? A gente se preocupar em entender o mundo, né? E isso passa por se informar, se letrar e entender o que significa ser uma pessoa que vive numa sociedade em 2025, né? O que significa ser brasileiro. Ser brasileiro não significa ser paulistano de classe AB, significa ser brasileiro, né? Com todas as suas idiosincrasias, né? Então eu preciso entender, no meu caso, preciso entender o que é ser um homem branco hétero numa posição privilegiada, que mora em São Paulo, numa posição urbana, que é uma parcela bastante importante e representativa de um país, mas que tem várias outras parcelas bastante importantes, né? Escutar é a coisa mais fundamental que eu aprendi ao longo da jornada, né? Aprendi com meu terapeuta também. Então você entender que a tua verdade não é a verdade, né? Que é seu ponto de vista. Que bom que você tem um ponto de vista forte sobre as coisas, e é importante que a gente tenha um ponto de vista sobre as coisas, mas quanto mais a gente puder ouvir antes de falar, melhor a gente vai conseguir falar quando a gente for falar, né? E aí eu fico um pouco com as habilidades que não são necessariamente para o publicitário, né? Se eu puder dar uma dica, são as habilidades, tentar resgatar as habilidades que são as habilidades humanas, né? Se de um lado a gente vai ter, que bom que a gente tem a tecnologia e a inteligência artificial para duplar com a gente, né? Então a gente vai ter que sim que gostar de tecnologia, a gente vai ter que sim que saber dialogar com ela, né? Saber o que é um prompt, saber como é que a gente faz as perguntas certas para que a tecnologia muitas vezes responda, né? Mas que a gente volte e nos desafie a ter as habilidades humanas, e eu citei algumas delas, como a humildade, como a coragem, como a empatia, e tem tantas outras, né? Que são de fato independente da profissão, que vai ser aquilo que vai nos levar para frente, e digo mais, é aquilo que vai nos diferenciar cada vez mais, né? Porque uma máquina, ela pode fazer muito melhor do que a gente algumas coisas, né? Mas as habilidades humanas elas não vão conseguir fazer, né? E as habilidades humanas, se a gente souber dialogar com tecnologia, a gente vai conseguir esticar, dar musculatura para as habilidades humanas, amplificar, né? Dar escala para elas, né? Então é essa beleza que eu acho que eu deveria recomendar para quem está começando uma carreira, né? Entenda a tecnologia, saiba dialogar com ela, mas aprofunde as suas habilidades humanas e entenda que as duas coisas juntas podem, no bom sentido da palavra, trazer uma combinação explosiva. Olha, no médio prazo, o que a gente pode esperar da agência é que a gente acabou ganhando clientes e a chegada de indústrias novas e super importantes, né? E o que a gente tem como compromisso existencial, digamos assim, para com esses clientes, mas para com a gente também, é que a gente tem a obrigação de, seguir acelerando a transformação digital e cultural desses clientes. 2, que como a gente vai fazer isso, né, é gerando uma comunicação que seja absolutamente original, né? E 3, né, que a gente tem um mantra praticamente fixo hoje na agência, que é o de que a gente não vai disputar território com a dopamina. A dopamina, né, que é o neurotransmissor do prazer, né, que está na moda hoje falar sobre a dopamina, porque tem muito a ver com o prazer instantâneo, né, mas a gente aprendeu que é possível gerar uma dopamina duradoura, né? É possível gerar uma dopamina que não seja uma dopamina efêmera, que você não vai lembrar no dia seguinte, né? Eu quando citei uma peça aqui que a gente fez para um dos nossos clientes, com a Elise e com a filha da Ana Maria Rita, todo mundo que está ouvindo aqui agora balançou assim com a cabeça. Isso já faz 2 anos, né? Então, despertar uma dopamina que gere uma lembrança e um vínculo emocional com as marcas que seja longo, né? Isso é despertar uma boa dopamina, né? Não é pregar um jejum da dopamina. Vamos deixar o celular em casa, ninguém mais tem que fazer. A gente pode brigar com a tecnologia, né? Mas a gente tem
a obrigação de, através da tecnologia, fazer com que as marcas despertem uma boa dopamina, que é uma de que deixe um legado, que é de que gera um senso de comunidade, né? A gente gerou uma ideia para um grande player de mídia exterior aqui no Brasil, né? Que através da tecnologia, uma mulher que estivesse num ponto de ônibus, né? E se sentisse sozinha, né? Ela poderia touchscreen, tocar numa tela e ter uma atendente falando com ela, né? Para que gerasse no mínimo um conforto psicológico de que ela não está sozinha, né? Isso espalhou, rodou o mundo, né? Inclusive Leão de Ouro, em Cannes, virou o maior projeto de mídia exterior do mundo, o maior projeto de out of home do mundo, né? Gerando um senso de comunidade através de uma boa dopamina, né? Então, a gente tem, através da combinação da tecnologia com as habilidades humanas, a obrigação de gerar uma boa dopamina, uma relação de boa dopamina entre as marcas e as pessoas que vão ser impactadas por essas marcas.